Oi, amigos de Latinoamérica. Estamos num novo episódio de nosso podcast do QB Design. Hoje falaremos sobre a participação de mulheres na ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas STEM. Este será um novo bloco temático específico para falar sobre experiências e promover a diversidade nestas áreas tão importantes para a nossa sociedade. Um dos reflexos da desigualdade da nossa sociedade atual é manifestado através do número de prêmios Nobel recebidos por mulheres até hoje. Desde 1901, que foi realizada a primeira premiação, somente 53 mulheres foram premiadas nas diferentes categorias, e delas, 17 receberam o prêmio Nobel nas áreas de física, química e medicina, em comparação a 572 homens. Marie Curie foi a primeira em 1901, junto a seu marido. Logo, em 1911, ela recebeu o prêmio individualmente. A sua filha Irene, em 1935. Os prêmios foram resultado das suas pesquisas no campo da radiação. No documento da Unesco, Decifrar o Código Educação de Meninas e Mulheres nas Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, STEAM, até 2018, apenas o 28% dos pesquisadores de todo o mundo são mulheres. Entre outros dados, na educação superior, as mulheres representam o 35% de todos os estudantes matriculados nas disciplinas relacionadas ao STEM. Tão menos quanto se fala das que estão matriculadas nas áreas de tecnologia da informação e comunicação, engenharia, ciências naturais, matemática e estatística. Também a grande incidência no abandono prematuro durante a formação, durante a transição para o mundo do trabalho e até mesmo durante a vida profissional. Na América Latina, as meninas apresentam pontuações baixas nas matemáticas durante os últimos anos de educação primária, o que nos leva a refletir sobre a importância dos sistemas educacionais como papel central para alimentar o interesse das meninas desde a infância no STEM, oferecer oportunidades para acceder e se beneficiar dessas disciplinas. São vários os fatores para as meninas e as mulheres se envolverem ou não em disciplinas relacionadas no STEM. Precisamente hoje, queremos falar sobre esse tema através de um bate-papo entre colegas, algumas através das nossas experiências pessoais sobre o nosso caminho até o lugar profissional que hoje ocupamos, como é possível inspirar e fazer um mundo mais equitativo que permita abrir mais caminhos no STEM para as meninas e as mulheres, de forma pessoal e por meio de eventos de divulgação como o QB Design. Oi, pessoal, meu nome é Jay Asensio, eu sou engenheira aeronáutica com maestria e doutorado em engenharia e tecnologias espaciais. Hoje estamos reunidos com duas pesquisadoras. Olá a todos, meu nome é Liana Anderson, eu sou bióloga de formação, fiz o meu mestrado no INPE, no Sensoriamento Remoto, o doutorado e pós-doutorado eu fiz na Inglaterra e atualmente eu sou pesquisadora do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que é uma unidade de Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Olá a todos, também meu nome é Ana Carolina, sou bióloga de formação também pela UFRJ e fiz meu mestrado em sensoriamento remoto no INPE. Depois do meu mestrado eu trabalhei 2 anos num projeto com a Liana e aí dei seguimento nesse projeto com um doutorado sendo supervisionada pela Liana. Agora eu vou apresentar para vocês ao Ítalo, Gabriela e Felipe e Tânia, que são parte da organização do evento QB Design. Olá pessoal, meu nome é Ítalo Pinto Rodrigues, eu sou engenheiro eletricista e vim para o INPE em 2014 para a área de engenharia e gerenciamentos espaciais, que é uma área que faz parte do curso de engenharia e tecnologias espaciais. Fiz meu mestrado, concluí em 2015 e agora sou aluno de doutorado. Desde que eu cheguei no INPE, eu venho trabalhando com modelagem e simulação de sistemas espaciais. E agora, no meu doutorado, eu estou
trabalhando com a parte de inteligência artificial para projetos de satélites. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gabriela Junqueira. Eu sou formada em Engenharia Elétrica e atualmente eu faço mestrado no INPE, na área de Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais. O meu trabalho está relacionado à parte de suprimento de energia. Olá a todo mundo, os organizadores aí do Clube Design, as convidadas. Vai ser bem legal participar dessa discussão. Bom, meu nome é Felipe, sou mineiro, formado em Controle de Automação pela UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Fiz mestrado no INPE aqui, pela área de Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais. E hoje eu estou me aventurando ao doutorado na área de Geofísica Espacial. Um pouco diferente, mas é bem desafiador, bem legal. Oi pessoal, meu nome é Tânia, eu sou formada em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente eu faço mestrado na área de sensoriamento remoto no INPE. Agora vamos a começar com o nosso bate-papo. Nós temos uma série de perguntas que organizamos sobre essa participação das mulheres na ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Primeira pergunta que gostaríamos de realizar para as nossas invitadas: por que vocês se interessaram pela carreira relacionada ao STEM? Também na carreira de pesquisa. Então, eu gostaria de saber de vocês, Liana e Ana, e também das nossas colegas Tânia e Gabi. A trajetória que me levou a essa carreira, a hoje de pesquisadora, trabalhando, né, nessa área de geociências, não foi uma trajetória estritamente pensada passo a passo, desde os tempos de estudantes. Tem várias pessoas que, né, têm muito claro na cabeça o que querem fazer e a carreira, a profissão, desde uma idade, né, bem cedo na sua vida. Mas, no meu caso, foram as oportunidades e os interesses que foram aparecendo para mim que acabaram moldando as escolhas e que eu tive que levaram aonde eu estou hoje. No início da minha carreira, durante a graduação, que eu considero o início da carreira, né, de formação superior, eu trabalhei com taxonomia vegetal, sob orientação de dois grandes pesquisadores do Instituto de Botânica da Unicamp, né, Maria do Carmo e o Volker. Aí eu tive a oportunidade, né, além da parte taxonômica, que fazia parte do meu interesse, trabalhar com fotografias das plantas, e a gente gerou o resultado, né, da iniciação científica, né. Eu acabei que todos os anos, nos 5 anos que eu fiquei na Unicamp, eu acabei trabalhando diretamente nesse projeto, né, que é a elaboração desse guia de campo de plantas aquáticas e palustres no estado de São Paulo. Então eu tive a oportunidade assim de ver desde a, né, coleta de dados, de material, fotografia e a parte descritiva, que ainda não tinha nenhuma relação com essa parte das ciências mais exatas que eu acabei migrando, né, durante a minha carreira. Mas é muito interessante porque naquele trabalho a parte de manipulação das imagens, das fotografias, da organização e diagramação do material foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. E por sugestão dessa professora, que era minha orientadora, ela sugeriu: por que você não vai ao INPE? Eles trabalham com imagens de satélite, com a Amazônia, talvez seja uma coisa que você possa gostar para desenvolver as suas pesquisas futuras, né? E foi assim que eu acabei indo fazer uma visita, né, uma visita técnica ao INPE, né? Foi meses antes de eu me formar. E a conversa com os pesquisadores lá realmente abriu um universo sem precedentes do tipo de material, de análise, um novo mundo, com todo esse tipo de
de um material que realmente é muito bonito do trabalho com as imagens de satélite. E a partir daí, para você extrair informação dessas imagens, apesar da formação na área de exatas não ter sido onde eu tive a maior facilidade durante todos os meus anos de estudos, foi uma coisa que foi um desafio. Eu acredito que eu consegui vencer pela paixão, pela vontade, pelo interesse em extrair essas informações que eu julgava interessantes dos dados. E as primeiras informações, as primeiras imagens que eu comecei a processar foram relacionadas a desmatamento, a taxas de desmatamento, a detecção de queimada, a área queimada. Então, eu acredito assim, ainda que você tenha alguma limitação, ou sinta, né, que talvez eu não sou bom em uma disciplina, ou tem uma área que eu não gosto muito, eu acho que isso ao longo da carreira vai ficando muito relativo, porque quando você realmente encontra um tema que você gosta e você tem curiosidade, quer se aprofundar, essas dificuldades que às vezes a gente tem com determinadas disciplinas são somente dificuldades a serem vencidas, né? E não são barreiras que não podem ser transpostas. Então, acho que dentro dessas oportunidades que vão surgindo, eu penso que as pessoas nunca deveriam levar em consideração as suas limitações, mas sim o seu potencial, suas vontades, a sua curiosidade, que é isso no final do dia que realmente vai guiar aquilo que você pretende produzir, que você vai pesquisar, que você vai se aprofundar e trazer alguma contribuição para a sociedade. Minha carreira, né, meus estudos acadêmicos, eles começaram quando eu passei para biomedicina, na verdade, na faculdade. E aí eu comecei a fazer biomedicina, mas eu não me encontrei assim no curso. E aí eu queria mudar de curso porque eu não queria fazer pesquisa. Eu botei isso na minha cabeça, não queria ser pesquisadora, não me via fazendo mestrado e doutorado, e aí falei, eu vou fazer biologia, porque tem mais minha cara, tem muito trabalho de campo, e eu vou adorar, e aí mudei para biologia. E aí, na época da biologia, eu tive... Meu pai, ele é engenheiro civil, e ele atuou no mercado de trabalho, né, durante muitos anos, e ele voltou para academia, né? Começou a fazer mestrado, doutorado, e ele me inspirou muito, e me mostrou muitos benefícios e vantagens que tem da carreira acadêmica. E aí isso me inspirou muito, e aí eu comecei a cogitar a possibilidade de fazer pesquisa, né? E aí comecei a fazer uns estágios, sempre fiz estágio, né, na biologia. Aí fiz uns estágios com pequenos mamíferos, com anfíbios, fiz estágios meio loucos, assim. Mas aí teve um estágio que eu gostei mais, que foi com conservação. Que aí, nesse estágio, a gente estudava efetividade de gestão de unidades de conservação. E para o sensoriamento remoto, eu vim meio cair de paraquedas, mas porque eu gostava dessa parte de exatas também, mas não tinha tanta certeza. E aí uma amiga minha me falou do INPE, eu me inscrevi, passei, graças a Deus. E aí eu conheci esse novo universo de mapas e do sensoriamento remoto, que eu gostei muito e consegui conciliar com a parte da conservação, que eu já tinha conhecido na faculdade e que eu gostava. E aí foi isso, foram, assim, pessoas e a minha família que me inspiraram a seguir, né, nessa carreira. Estou me formando ainda, né? Bom, no meu caso, eu sempre gostei, desde pequena, de matemática e física. E eu acabei fazendo biologia durante 6 períodos, mas não me encontrei na biologia. E o meu pai é formado em engenharia eletrônica, então ele sempre me incentivou a estudar física, matemática.
E aí eu acabei indo para a área de engenharia elétrica e eu me apaixonei por essa área, eu gosto muito. Na época que eu estava fazendo, eu também fiz curso técnico na área de eletrônica. Cheguei a fazer um curso de astronomia amadora junto com meu pai e com meu irmão. E isso foi um dos fatores que me fez escolher o INPE, que é relacionado à parte de satélite. Então, acho que o meu pai me inspirou bastante por eu ter feito engenharia. Além disso, também eu tive bons professores de matemática e física, também me inspiraram a seguir essa área. Então, a minha formação é na área de geografia. E fica, não sei, acho que geografia fica muito em cima do muro, né? Tem muito a parte das humanidades, mas também tem o estudo do meio, o meio físico e tudo mais. Sempre gostei de todas as áreas da geografia, mas tendenciava sempre para a geografia física. Então, quando eu encontrei o sensoriamento remoto, a partir de uns estágios que eu fiz lá em Florianópolis, eu tive a certeza que era por esse caminho que eu queria seguir. Então, a partir daí eu vim para o INPE e comecei a estudar um pouco mais essa área, que, assim, puxando sardinha sempre pro nosso lado, é uma área muito, muito bonita e que eu estou gostando bastante. No meu caso, eu não estava com muita certeza de se queria estudar engenharia, porque eu também gosto muito das artes. Então, no caminho, eu, na verdade, conheci muita gente, professores, pessoas que me inspiraram tanto na parte da filosofia, como nas artes, porque eu gostava de tudo. Até no futebol, como a Aliana sabe. Então, eu era uma pessoa assim, que gostava de muitas coisas. Mas quando eu comecei a pensar em uma carreira para que eu achei que seria uma área desafiadora para mim, que eu gostaria de fazer, eu pensei em estudar física. Que, no caso, no meu país, tem poucas universidades públicas, e no único lugar que eu queria estudar física era na universidade pública, a Universidade Nacional da Colômbia. Desafortunadamente, são muitas pessoas que se apresentam para poucas vagas. Então, no caso, eu não passei, simplesmente não passei. E a outra chance de ter estudo foi por estudar numa faculdade privada. Quando eu me apresentei, a primeira engenharia estranha que eu vi, eu passei e fiquei nisso, que nessa época era muito raro falar de engenharia aeronáutica. Então, aliás, porque eu vi a emenda falando das disciplinas, e no final, nesse caminho, eu fiquei envolvida na parte espacial, porque sempre gostava das coisas que eram mais de equacionamento, coisas do espaço, e fui indo pelo caminho. No Rio, terminei fazendo um intercâmbio aqui no Brasil, na USP, e terminei conhecendo o INPE por uma pesquisa que eu queria fazer de propulsão elétrica no meu TCC, e continuei e terminei fazendo pós-graduação em combustão e propulsão aqui no INPE. Então, foi meio que fui levada pelo Rio, mas de qualquer forma conseguia continuar. Então, foi mais que todo isso, que o que me motivou mesmo também foram muitas pessoas que conheci e poder ter acesso, porque no caso achei muito, muito legal aqui no Brasil poder fazer pós-graduação de forma gratuita e poder ter essa oportunidade de aprender. Para mim, o mais importante é o conhecimento. Então, aprender isso e que esteja pagando de alguma forma para você se manter e poder aprender, achei muito legal. Depois, e poder trabalhar nisso foi muito, muito bom para mim. Então, acho que esse, no final, foi o meu interesse pela carreira. Ter a oportunidade de aprender. Acho que foi a minha inspiração. Então, os meninos, por que vocês se interessaram em seguir o caminho que vocês seguiram? Então, quando eu era criança, eu sempre gostei muito da parte eletrônica, então estragava, na verdade, né? Lanterna, coisas, relógio, e ficava sempre... Eu gostava daquilo, de alguma maneira. E aí, assim, por gostar disso, eu tinha uma imaginação muito fértil, eu falava que eu queria ser dono de fábrica de carro, eu achava que isso era fácil para quem estudava, e aí eu falei assim, não, então eu vou seguir uma carreira técnica para ter essa fábrica de carros. Aí eu fui crescendo e vi que a coisa não era tão assim.
Mas fui escolhendo a parte técnica dessa área mais de ciências exatas, porque eu me dava mais bem desde a época da escola, assim. Então, eu fiz técnica e mecatrônica no ensino médio. E depois, no final do técnica e mecatrônica, continuei nessa carreira e escolhi engenharia elétrica. Lá pelas tantas na engenharia elétrica, eu percebi que eu não gostava da maioria das disciplinas. Não gostava de motor, não gostava de fazer instalação elétrica. E fui ficando um pouco desesperado, falando, gente, por que eu fui me meter nisso, né? Tive tantas oportunidades de escolha e caí aqui. Só que um professor muito bondoso me abriu os caminhos para outras áreas que a engenharia elétrica poderia atuar. E aí, porque na faculdade que eu estudei, ela tem, inclusive foi a mesma que a Gabriela, ela tem um direcionamento para os alunos muito voltado para a indústria e muito pouco para a pesquisa. E aí, esse professor me mostrou esse caminho, o professor Péricles, falando assim, olha, não, você pode trabalhar com pesquisa. E essas coisas aqui da engenharia elétrica, elas só são um passinho inicial que você está dando. Mais para frente na sua carreira, você pode atuar com outras coisas. E aí, então, no final da graduação, eu decidi que eu queria continuar trabalhando com o tema do meu TCC, que foi um tema muito prazeroso de trabalhar, que era controle, simulação e esse tipo de coisa. E aí, como esse meu professor ele tinha uma proximidade muito forte com o ITA, ele me falou do mestrado do ITA e do INPE. Como essa faculdade ela tinha esse muito caminho de ser, muito essa direção de voltar para a indústria, de ser voltada para a indústria, eu me sentia uma pessoa assim que não conseguiria atingir uma instituição federal ou entrar no ITA. Até que uma colega minha, a Priscila, que também estudou nessa faculdade, ela conseguiu passar para o mestrado no ITA. Veio de uma faculdade particular, passou no ITA, e aí naquele momento eu falei assim, gente, eu também posso ser uma pessoa que saiu dessa universidade, dessa faculdade, e está inserida nesse mesmo cenário, conseguiu, acho que eu também posso conseguir. E aí direcionei os meus esforços para o INPE, consegui passar, e o INPE, meus colegas, não vão me deixar mentir, que é difícil de entrar, porque são 3 semanas que a gente tem que ficar fazendo nivelamento, pelo menos lá na minha área. São 3 provas, e aí, enfim, consegui entrar, e aí segui na área. Tive o privilégio de ser orientado pela doutora Ana Maria Ambrosio, que é uma super inspiração na área de simuladores de satélite. E, assim, respondendo a pergunta inicial, por que eu me interessei na carreira de STEM, foi uma coisa que surgiu, acho que não tem uma explicação muito racional para dizer o porquê que eu me interessei, mas as grandes inspirações que me levaram a seguir nesse caminho e a não me desviar foi esse professor que eu citei, o professor Péricles, essa colega, a Priscila, que hoje é uma amiga pessoal, e também tive muito apoio da minha família, que sempre me incentivou a continuar estudando sempre. A minha mãe sempre foi professora, e depois que eu descobri esses áreas da pesquisa, eu falei assim, gente, eu acho que o que eu quero ser é professor, é trabalhar com pesquisa, é fazer o que minha mãe fazia. Então, essa é um pouco da minha história aí com a área de STEM. E eu sinto que, como lá na época da minha faculdade eu tinha poucos exemplos de como as áreas elas podem ser maiores do que a gente imagina, não ser só da indústria, mas ter todo um contexto, pesquisa e tudo mais, eu acho que trabalhar na divulgação, exemplo do Cube Design, é uma das coisas que mais me dão combustível para continuar nessa área. Tem que ter um tempinho, porque o flashback que passa na cabeça para tentar traçar toda essa linha histórica é um pouco complicado. Ainda mais quando essa linha não é uma linha, é todo um bolo de neve, né, que vai rolando. Então, acho que eu estava pensando, eu acho que essencialmente o motivo de eu estar aqui hoje desde quando eu era criança, eu sempre quis ser um cientista. Assim. Eu acho que eu era muito curioso e via alguns programas que aumentavam essa vontade de ser cientista. Muito aquele mundo de Bigman, não sei se vocês lembram, fazia experimentos e tal. Eu falei, pô, quero ser cientista, quero fazer essas coisas doidas aí, né? Mas acaba que, voltando a ver também a minha infância, que é um ponto que se insere muito com o contexto que a gente está tratando sobre a desigualdade de gênero, é que, muito provavelmente, eu fui incentivado a seguir, primeiro, na engenharia de controle de automação, do contato que eu tive com desmontagem de brinquedos eletrônicos, que normalmente era essencialmente para meninos, assim, né? Tipo, eu recebia
brinquedo estragado dos meus primos, enfim. Então, eu tive mais contato com essa área de eletrônica e foi o meu primeiro passo nesse sentido, foi fazer o curso técnico de eletromecânica, né? A partir daí, eu fui só aprofundando mais na área de mecatrônica, enfim, e isso conduziu bastante a minha linha, assim, do STEM, né? Foi agora, no INPE aqui, que eu tive contato no mestrado com desenvolvimento de um instrumento eletrônico para pesquisa científica, que aí que eu comecei a ter mais contato com profissionais dessa área, e agora eu faço doutorado em ciências, assim, mas ainda assim fazendo instrumentos, né? Então, eu estou tentando aproximar mais para a área da ciência, porque sempre foi, desde pequeno, um sonho meu, assim. Só que as oportunidades que veio para mim e que eu vi que eu tinha uma certa habilidade com isso, me conduziram à área do STEM primeiro, né? A área mais técnica ali, né? Mas eu acho que, assim, por todo o meu percurso, fui muito incentivado também por vários professores. Eu acho que, de maneira já, eu sou, de certa forma, privilegiado, vendo toda a gama do Brasil, assim, eu posso considerar como uma pessoa privilegiada. Nunca passei fome, enfim, sempre tive educação, mas sempre também tive educação pública. Então, se não fosse educação pública, muito provavelmente eu não teria alcançado onde que eu cheguei. Então, acho que isso também foi muito importante. E lembrar que essas atitudes não mudam totalmente a desigualdade de uma hora para outra, mas tem sim a sua expressão no futuro. Deveria ser mais, né? Mas, enfim, é o que a gente tem. Então, eu devo muito isso também ao Estado brasileiro, né? E também pelo contato dos professores, até de colegas, e até mesmo com as mídias sociais que tem hoje. A troca de informação é muito grande, então você tem contato com avanços tecnológicos muito mais fáceis que você tinha antigamente. Então, isso acaba incentivando muito também permanecer nessa linha do STEM, né? Bom, é isso. Esse foi um resumo, mais ou menos. Vocês, meninos que estudaram engenharia, para todo mundo também a pergunta, na verdade, vocês tinham muitas colegas mulheres na área de vocês? Porque a engenharia é uma área que é menos participação feminina. Por exemplo, no meu caso, quando eu entrei na minha turma de engenharia, total éramos 4 meninas na sala, nas quais, no final da engenharia, mais 5 meninas. Mas acho que em todas as turmas que entrou esse ano de engenharia aeronáutica, era no total 10 meninos. Então, eram meninas assim, e acho que na minha sala tinha um maior número de meninas. Então, em outras salas tinha só uma menina por aula, só por... Particularmente no ensino médio, eu fiz ensino médio técnico em eletromecânica. E na minha turma tinha, se não me engano, 5 ou 6 mulheres. Isso foi a média na engenharia e pela frente, até no mestrado um pouco menos, porque são menos pessoas, então a porcentagem de mulheres, se tinha já era metade da sala. Então, mas em todo o percurso da engenharia, do técnico, a presença masculina foi maior. Quando eu fiz o ensino médio e também curso técnico, na minha turma, a proporção de meninas era bem menor do que de meninos. Eu não vou lembrar o número, mas eu lembro que era bem poucos meninos. Agora, já na engenharia, nos primeiros anos, as turmas eram muito grandes. A proporção de homens em relação à proporção de mulheres também era maior. Só que, à medida que o curso foi avançando e as pessoas vão desistindo, mudando de curso, etc., a coisa, no final, ficou quase igual. A minha turma era uma turma até que muito comentada na faculdade por causa disso. Eram 8 homens e 7 mulheres na engenharia elétrica. E a maioria dessas mulheres, elas se interessavam por aquelas disciplinas que eu não gostava, assim. Então, elas eram motores e coisas mais pesadas, e aquilo eu ficava bem feliz de falar assim, putz, olha, essas mulheres, elas vão trabalhar com essas coisas que majoritariamente, historicamente, são realizadas por homens. Então, assim, enquanto no curso técnico era bem desigual, na faculdade, já lá para o final, a coisa ficou mais equiparada. Porém, quando fui para o INPE, e aí a gente faz aquela adaptação, pelo menos lá na área da engenharia, na turma, se eu não me engano, tinham 2 mulheres, e dessas mulheres só se matriculou uma que foi aprovada para entrar naquele ano.
Então, aconteceu aí, pelo menos na pós-graduação, novo desequilíbrio em termos de a quantidade de mulheres e quantidade de homens que estavam entrando. A gente não pode dizer que isso é culpa do INPE ou qualquer coisa desse tipo, mas historicamente as engenharias elas sofrem um pouco disso mesmo. A minha turma foi um ponto fora da curva, porque equiparou lá a quantidade de homens e mulheres, mas historicamente o que a gente percebe é uma quantidade maior de homens do que de mulheres, e isso acaba influenciando as coisas mais para frente. Então, assim, o que eu senti nesse tempo foi isso. A minha turma de engenharia, apesar de ter sido equilibrada, foi um ponto completamente fora da curva. Alguma de vocês quer dar sua opinião, meninas? No meu caso da engenharia, iniciamos com até que bastante meninas, só que ao longo do curso, muitas saíram, muitas desistiram, mudaram de curso, e no final fomos 4 meninas, 4 mulheres, numa turma de 24 alunos, então eram 20 homens e 4 mulheres. E no mestrado, acho que, assim, é um número maior de homem, mas até que eu acho que tem bastante mulher, assim, que entrou comigo, né, no mestrado no INPE. No meu caso, acho que muita gente às vezes associa a área das ciências biológicas a uma carreira, você vai encontrar uma maior proporção de mulheres. Bom, eu fiz a Unicamp, né, Biologia entre 97 e 2001, e eu lembro que todas as turmas que eu tive um contato maior sempre foi bem balanceado. No mestrado no INPE, eu acho que no SERI, né, como reúne pessoas de várias áreas, também eu acho que tinha um número menor de mulheres, mas não era uma diferença tão grande. Hoje, no nosso grupo de pesquisa, não sei se a Aninha tem algum número, mas eu acho que é bem balanceado, se as mulheres não são, talvez, até um número maior. Mas quando chega no mercado de trabalho, né, eu estava refletindo. Eu entrei no CEMADEM em 2014, eram 16 vagas de pesquisadores, dentre os quais entramos em 4 mulheres e depois abriu mais uma vaga e entrou mais uma, a Ana. Então, pesquisadores ali que, né, mais jovens, é mais ou menos um terço da equipe de pesquisa. Mas eu acredito que, pelo menos na nossa área, isso vai mudar vendo o perfil do nosso grupo, né? Que tem um número grande de mulheres fazendo mestrado, doutorado, e que eu acredito que uma grande parte delas vai continuar seguindo a carreira acadêmica. No meu caso, assim, no meu histórico acadêmico, eu também nunca percebi essa disparidade nas minhas turmas, assim. Pelo menos quando eu estudei biomedicina, na biologia, foi bem equilibrado homens e mulheres na turma. No INPE também foi equilibrado. Acho que tem um pouquinho mais de homem, mas não é igual as gelatos da engenharia, né? Falam. E no nosso grupo eu acho que é bem equilibrado também. As mulheres estão ganhando. No caso da geografia, eu acho que se assemelha muito à biologia, assim, pelo menos pelo relato que eu ouvi. Na minha turma nós éramos 40 alunos e praticamente 20. Então, no dia da formatura mesmo, acho que éramos em torno de 8, e também estava ali 4x4. Então, foi bem regular ao longo de todo o curso, bem, bem interessante. Então, acho que é parecido o cenário. Só a Liane e a Ana citaram o caso do sensoriamento remoto. Estava vendo aqui os números levantados pela BTG, e realmente o sensoriamento remoto é o curso que tem o maior equilíbrio entre os gêneros. São 50 homens e 42 mulheres. Esses dados são de 2019, então ainda não estão contando os alunos que ingressaram em 2020. Enquanto a engenharia e tecnologias espaciais tem 153 homens e 66 mulheres matriculados. Então tem um certo desequilíbrio aí. Partindo para a próxima pergunta, a gente gostaria de saber de vocês se vocês tiveram algum incentivo ou algum desincentivo de destaque ao longo de toda a carreira, pelo fato de
serem mulheres ou pelo fato de terem escolhido a área que escolheram? Teve algum evento assim que marcou vocês? Assim, eu sempre fui muito incentivada, assim, por professores, pela minha família. Mas eu estava aqui lembrando umas histórias, eu lembrei de um professor de física que eu tive. Eu fiz aula particular de física durante o ensino médio, porque eu gostava muito de física, na verdade. Não foi porque eu precisava de aula particular, mas porque eu gostava e gostava muito desse professor. E esse professor, uma vez, quando eu decidi que eu ia fazer biomedicina, eu contei para ele e ele falou que era um desperdício. E eu fiquei muito brava. Fiquei muito brava porque eu achei que ele estava desmerecendo a carreira que eu tinha escolhido, assim. E aí, depois de muitos anos que eu fui para o sensoriamento remoto e me deparei com aquele quadro cheio de fórmulas de física para eu estudar, eu falei, nossa, tem tantos caminhos para chegar na física, né? A física não está só na física. E aí eu fui lá visitar ele e falei, olha, Tomás, eu estou estudando física de novo. E esse, assim, foi... Eu não tenho como um desincentivo, mas me lembrei, assim, que ele me incentivou de uma maneira diferente a gostar de física mesmo. E é isso, acho que eu fui muito inspirada pelos meus professores, por um professor de biologia que eu tive no ensino médio. E na faculdade eu tive professores muito bons e outros não tão bons assim. Mas, assim, os bons e que me incentivaram, acho que já valeu. Eu acho que eu tive muita sorte pelos grupos de pesquisa que eu passei, né? Sempre trabalhei com profissionais extremamente profissionais e éticos, né? Eu acho que no grupo, a gente nunca... Nenhum dos grupos de pesquisa que eu participei, né? Na graduação, mestrado, doutorado, no pós-doutorado, nunca veio à tona uma discussão específica em relação ao gênero, em contratação, né? Sempre as discussões foram muito técnicas. E o fato delas sempre terem sido muito técnicas, espero que seja a realidade de muitos grupos de pesquisa. Nunca senti um desincentivo por ser mulher e nunca observei nenhum colega sendo incentivado a mais por ser homem. Então, eu acredito que tive muita sorte assim dos caminhos e das pessoas que me inspiraram, né? De como desenvolver o trabalho. Na graduação, especificamente, era um casal de professores que orientavam a todo, e isso obviamente marcou profundamente todas as minhas decisões e que eu tomei na minha vida. Era uma dinâmica muito legal. No meu caso, eu nunca fui desincentivada. Os meus professores, familiares sempre me incentivaram. Acho que o único problema que eu vejo na área de pesquisa atualmente é que no Brasil não é valorizado. Mas na questão de ser mulher, acho que eu nunca tive nenhum problema com relação a isso. Bom, no meu caso, pensando aqui, desde que era criança, bom, talvez mais no primário, sempre tem, por exemplo, os estudantes queridinhos da professora. Então, sempre eles que eram os mais incentivados. Os outros eram o resto. Então, não era, eu achei sempre isso. Eram os que não eram incentivados nem nada. Então, por exemplo, no meu caso, eu sempre me dava... Tipo, eu não era muito boa em matemáticas, no primário mesmo. Já quando comecei o ensino fundamental, seria aqui, em espanhol seria o bachillerato. Aí começou como mais... eu também ainda era como desses alunos que era como dos distraídos, que sempre estava brincando, fazendo outras coisas. E teve algo que me marcou muito, que foi uma professora, na verdade, de ciências sociais. Vendo agora, eu vejo que ela foi muito chata. Ela botou minha autoestima pelo chão. Então, quando aconteceu isso, eu fiquei um pouco longe da parte das ciências sociais e das humanidades mesmo. Mas eu gostava muito, e da filosofia, isso. E eu me foquei mais, eu percebi que eu gostava muito da álgebra. Quando começou a parte da álgebra,
eu manjava muito bem, fazia, e eu comecei a me posicionar de ser uma das piores alunas, comecei a ser primeiro lugar. Aí essa professora foi embora da escola, e aí comecei como um foguete. E terminei no ensino médio como a melhor aluna, mas depois passei a faculdade e como saí de escola pública, de novo, todos os colegas de escola privada tinham melhor formação que a gente, então aí, de novo, fui em matemáticas, mas depois de um período comecei a melhorar. E uma coisa que eu percebi também que no meu caso, eu não gosto muito quando eu sou observada, nem que, por exemplo, falassem, parabéns, você é boa, Eu sempre sentia vergonha disso. E uma vez aconteceu isso na faculdade, numa aula de matemáticas 1, na primeira matemáticas, porque na primeira prova eu me lembro que tinha tirado uma nota muito ruim, 0,5. De 1 a 5 eu tirei 0,5. E era matemáticas. E eu falava, nossa, eu era a melhor da minha escola e agora sou uma bosta. Aí o professor falou, eu vou dar pontuação para o pessoal que fizer todos os exercícios do livro, eu vou dar pontuação a mais. Aí eu comecei eu vou ter que fazer os exercícios a mais. Aí eu comecei a fazer. Aí na última prova, no último teste que fizeram, aí eu comecei a tirar 4,8, 4,9. Aí teve a vergonha maior assim, que eu passei na sala de aula. O professor chegou e falou, ele pegou todas as provas assim, mas eu quero dar uma parabenização a uma aluna a um aluno que se dedicou, que não sei o que. Aí danada, tipo, ficou como se fosse ligar uma luzinha assim, em você, e todo mundo olhando para mim. Nossa, que vergonha! Eu fiquei assim como, obrigada. Mas foi uma coisa que depois, as próximas matemáticas eu já ia bem, isso já me motivou para seguir na frente. Mas eu senti na minha formação de engenharia, por exemplo, que muitas professoras não foram legais com a gente. E eu, por exemplo, não gostaria de ser esse tipo de professora. Eu quero ser o tipo de professora que incentiva mais dividir não vou incentivar mais você porque não, senão tipo tratar as pessoas da mesma forma, porque todo mundo tem, às vezes em algum momento a gente é burro em alguma coisa. Então acho que esse seria o exemplo, esse seria uma das coisas assim que aconteceu comigo. Algum de vocês também, meninos, quer falar? Não, assim, sem querer ser muito redundante, mas eu acho que eu sempre fui muito incentivado a estudar pelos meus pais, continuar estudando. Até quando outras pessoas da família falavam assim, mas agora você não vai trabalhar e conseguir um emprego, coisas do tipo, eu falei assim, eu quero seguir na área da ciência e trabalhar com tecnologia, satélites, essas coisas assim. E para eu alcançar uma boa posição na carreira, eu preciso enfrentar essa parte da especialização, do mestrado, doutorado. Então, essa se tornou a minha profissão assim, entre aspas. Mas sempre fui muito incentivado pelos meus pais, então não tem nada que reclamar. E eu acho que, corroborando um pouco com o que a Jenny falou, é muito bom quando a gente tem os professores que incentivam a gente a seguir em frente, assim. Quando você falha, ele vai lá e te dá uma ajuda, fala para você seguir, não desistir, e que aquilo foi só um momento, que você pode conseguir notas melhores depois. E eu sempre coloquei o professor num lugar assim que era inalcançável. Então, eu achava que os professores, a gente não conseguia ter esse contato muito próximo. E até que, quando eu fui fazer o TCC, e aí a gente tem um contato mais próximo com o nosso professor mesmo, os nossos professores, o professor demonstrava muito cuidado. Quando a gente fazia coisas certinhas, entregava no prazo, ele dava aqueles elogios que sempre são muito bons, a gente dá aquela respirada aliviada. E a maneira como ele tinha o cuidado de corrigir, de mostrar, de falar como que era certo e como que ele via o que estava errado, aquilo me incentivou muito a cada vez mais querer
seguir aquele exemplo. E, então, acho que como desincentivo, eu acho que são mais as barreiras que eu fui criando ao longo da vida, enfim, essas questões de bolsa, de dificuldade da ciência no Brasil, mas eu acho que os incentivos sempre pesaram mais para seguir em frente. Que nem o Vitor falou de ser redundante, né? Acho que eu fui muito incentivado, assim, por meus pais sempre, né? Até incentivado demais, uma correia incentiva bastante, né? Uma brincadeira, eles me incentivavam de uma boa maneira. Minha mãe é pedagoga, né? Meu pai sempre foi bem estudioso, né? E acabou que foi os dois maiores exemplos assim, que eu tirei para ter o desejo de chegar onde eu cheguei, né? E teve alguns incentivos dos professores também, que, bom, até antes da graduação, o contato que eu tinha com os professores era realmente uma coisa mais longe, né? Então, o incentivo é meio que indireto, né? Por alguma coisa que ele falava na sala para todo mundo, nada muito diretamente para mim. Mas ainda assim, acabava que era o exemplo que eu tinha e que me incentivava com aquilo, né? Na faculdade também, com os professores, com o TCC, acaba tendo um contato mais próximo, né? Então, tem oportunidade de dar conselho, de falar passos, de falar... realmente fazer o papel de orientador, né? E, de certa forma, o meu orientador me incentivou bastante para seguir essa área no espaço, né? E, em questão do desincentivo, eu acho que, em alguns pontos, sim, teve desincentivo, mas no sentido não um incentivo, não com uma consciência de estar fazendo uma coisa má, entendeu? Várias vezes teve amigos, família, que depois que eu formei na graduação, sempre tem aquela pressão de, e aí, quando vai começar a trabalhar? Não, vou fazer mestrado. Não, mas e aí? Quando você vai começar a trabalhar? Não, vou fazer doutorado. Não, mas e aí? Quando você vai começar a trabalhar mesmo? Então, não tem essa visão da pesquisa ali também sendo um trabalho. Então, isso acaba sendo um pouco desincentivador, porque você acaba se perguntando, e realmente eu sou um vagabundo? Realmente não estou fazendo nada da minha vida? Então, acaba que isso é um desincentivo, mas de todo modo a gente supera e continua, nem que se for chorando, né? Mas é isso aí, eu acho que foi mais agraciado com incentivos do que com desincentivos. Para compartilhar também, não querendo me estender muito, mas um pouco diferente de vocês, o incentivo que aconteceu para mim foi o inverso. Os meus pais, eles não puderam estudar. Eu nasci e cresci numa cidade muito, muito, muito pequena lá no interior de Santa Catarina, onde não existe escola particular, onde não existe nenhuma universidade, onde não existe nenhum centro de educação técnica. Ela é completamente isolada lá. E a minha mãe sempre me dizia, tipo, filha, eu não pude estudar, então vamos lá. E aí, uma realidade parecida com a do Felipe, eu não sei se dos demais, por só ter uma escola lá e ela ser pública, eu estudei a vida inteira em escola pública, e para eu poder ir para o ensino superior, eu tive que mudar de cidade, tive que trabalhar e estudar para pagar aluguel, mas minha mãe estava sempre ali, tipo, me ajudando, me auxiliando e falando, não, filha, vai dar certo. Vai lá, porque infelizmente eu não pude, então faça você, sabe? E quando eu vim para o INPE, aos trancos e barrancos, assim, de não ter passado de primeira, de ter que ir para um segundo processo seletivo, saber que ela me apoiava foi o maior incentivo de todos. Eu também queria agregar isso também, lembrando também quando que falou Tânia, que também é bem importante o apoio que a família dá para a gente continuar na área. E às vezes eles até desconhecem o que a gente faz mesmo. Ela sempre me pergunta, o que você faz? Aí eu sempre tenho que tentar explicar com palavras não tão enroladas, assim, eu no final, sim, mãe, eu trabalho como por dizer, na sou brasileira. Mais ou menos falo assim para ela ficar, mas ela sabe que é algo que tem a ver com o espaço. Então, continuando as perguntas, se a gente perguntasse em algum momento
em alguma situação específica, vocês se sentiram tratadas de maneira indevida. Por exemplo, por professores, por crenças, por estereótipos, ou se em algum momento diminuíram vocês achando que têm menos habilidade por serem mulheres em relação aos homens, né? E se sim, se isso foi algo que desmotivou vocês. Esse é um assunto super delicado, né, Tânia? Porque a gente se sente, ao mesmo tempo, exposto ao falar disso, né? Se sente vulnerável. Mas eu acho que exatamente por isso é importante trazer à tona, né? Esses pontos que são as coisas que ninguém quer falar. E eu, infelizmente, tive uma experiência assim no ambiente de trabalho, já como servidora do CEMADEM. E na ocasião, eu lembro claramente que não foi só eu, mas outras colegas pesquisadoras também sentimos essa diferença de tratamento, até uma diferença na condução das conversas. E foi uma coisa muito estranha, porque o que você faz? E a partir do momento que você detecta que isso está acontecendo, qual que é o caminho? Né? Então, assim, obviamente foi um balde de água fria imenso, né? Porque eu nunca tinha me deparado com esse tipo de situação. E depois por também não saber os caminhos, né? A gente não sabe legalmente o que é correto e o que não é. Isso daí é apenas, né, uma má interpretação, né, do meu lado, ou será que existe alguma coisa maior atrás disso? Então, eu acho que em todas essas situações, acho que eu falo isso para qualquer menino, em qualquer situação seja como aluno, como servidor, seja com o seu chefe, com o seu orientador, seja com outra pessoa, né, que você tem contato no seu ambiente profissional, é muito importante levar adiante e procurar aonde você tem o apoio para conversar e entender essa situação. Né? No nosso caso, a gente teve um baita apoio do sindicato, que é o sindicato que é dos servidores, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia aqui de São José, então é INPE, DCTA e o CEMADEM. Eu tenho certeza que eles podem apoiar os alunos de pós-graduação também, caso tenha algum tipo de conflito. No INPE eu sei que já tem o pessoal da PG, eles são muito organizados, né, os alunos da pós-graduação, então acho que existe essa rede de contato e colaboração. Mas isso realmente é um choque. O mais importante, eu acho que quando você começa a conversar sobre esse tema, você encontra outras pessoas que passaram por isso, né? E a gente teve sorte, no meu caso, sorte e infelicidade, que eu não estava sozinha nessa. Então, foi uma coisa até que eu acredito que, de certa forma, nos uniu como pesquisadoras, né? A gente trabalha em áreas diferentes, com um vínculo assim, profissional mais forte, com respeito entre o que a gente estava desenvolvendo, né? Mais forte. Então, foi o primeiro contato que eu tive e foi num momento muito recente. Então, eu agradeço por você tocar nesse ponto. No meu caso, a única vez que eu senti algo assim em relação ao gênero, né, ser mulher, foi um estágio que eu fiz que tinha muito campo. E nas áreas biológicas tem muito campo. E os campos hoje são pesados, assim, fisicamente. E aí a escolha de quem ia para o campo sempre levava em conta o gênero. E eu achava muito absurdo. Às vezes eu compreendia, porque requeria um esforço físico muito grande, mas, assim, pressupor que uma pessoa não vai aguentar é ruim também. Acho que tem que tentar, né? Pelo menos, deixar a pessoa tentar. Acho que foi a única vez que eu senti algo. E isso existe mesmo na área biológica, na área de campo, tem muita diferenciação de gênero. Assim, até vagas para emprego eu já vi eles colocarem que é preferencialmente para homem. Para mim, não é certo. E, graças a Deus, na academia eu
encontrei orientadoras mulheres muito boas que levam em consideração isso e nunca me deparei com essa situação depois na pós-graduação. Só complementando muito rapidinho, essa questão de campo que foi levantada pela Ana, às vezes eu sinto também que na geografia a gente tem muito campo e por vezes são campos pesados, né? Que você tem que andar mesmo, carregando o instrumento, pegando ali ponto. Eu trabalho com queimadas, então você tem que ir. Às vezes as queimadas elas são absurdamente distantes e não tem muito acesso por estrada. Aí você vai lá mesmo naquelas picadas. Então, entendo que às vezes as pessoas olham tipo, é uma menina que está carregando tudo isso, ou é uma menina que veio fazer isso, sabe? Então, eu fico meio triste, assim. Tem só um ponto que eu acho que é interessante fazer, referente a essa parte de campo, né, que a Aninha e a Tânia falaram. Existe um aspecto que não foi de fora, mas eu me senti vulnerável, quando a gente faz campo. Trabalhei muitos anos com a questão de desmatamento, indo para locais que, digamos, existe uma questão de conflito social em torno do desmatamento na Amazônia. E quando você vai para esses tipos de atividade de campo, eu sempre fiquei muito grata de não ter só mulheres na equipe, de ter homens, porque principalmente no campo, quando você vai em algumas localidades, faz a diferença essa presença. Então, é uma coisa que parte da gente, mas a gente sabe que existe essa percepção da sociedade e é importante a gente respeitar também, né? Porque no fim do dia a gente não quer correr riscos, né? A gente não está fazendo aventura quando a gente está fazendo pesquisa, está fazendo um trabalho sério. Quando vai para pesquisa de campo com alunos, a Aninha sabe, eu fico extremamente estressada com a questão de planejamento, de horário, de direção à noite, de onde vai, de não separar grupo, porque realmente existem riscos, né? Então, eu acho que é importante a gente levar em consideração esse contexto social, esse entendimento, essa leitura do ambiente que a gente tem para também acabar não se expondo, não expondo colegas, né, ou membros da equipe a um risco desnecessário. Acho que foi muito bem pontuado. E obrigada também pela contribuição nesse sentido, né? Talvez eu tenha, não sei se eu sou estranha, mas eu acho que é legal, isso que a Ana falou, de às vezes você não ter a oportunidade de ir a campo porque acharem que você é frágil por algum motivo, assim. Eu lembro que o primeiro campo, assim, eu tive que bater um pouquinho o pé, que não foi aqui no INPE, foi lá na graduação. Tive que bater um pouquinho o pé e falar, não, deixa comigo que eu consigo, sabe? E aí é chato você ter que provar que você consegue alguma coisa, sendo que às vezes uma pessoa em equidade ali, profissional, não precisaria, sabe? Então foi mais nesse sentido. Mas muito, muito obrigada pela colocação. Sobre isso que a Eliana falou também, foi uma coisa que me desmotivou, por exemplo, a seguir na carreira de consultoria. Porque eu conheço muitos consultores que fazem, principalmente de fauna, né? Que fazem campos e que ficam sozinhos, num lugar super isolado. Então, e assim, é a profissão, né? Então, eu não gostaria de correr esse risco. Eu fiz algumas consultorias, por exemplo, como voluntária, né? Como ajudando um biólogo que eu conheço, lá na APA de Guapimirim, que é na Baixada Fluminense. Eu nunca iria para lá sozinha, por exemplo, eu não teria coragem. Então, isso foi uma coisa que me desmotivou por eu ser mulher. Jay, se tiver tudo certinho para voltar? Eu acho que às vezes são pequenas coisas que acontecem. Por exemplo, às vezes os professores têm um trato diferenciado. Então, eu tenho observado muito que, e até, por exemplo, porque é também como reclamam os colegas, que às vezes acham que por ser mulher, os professores dão alguma vantagem para a gente, tratam de uma forma diferente a gente por ser mulher. O que eu acho que é errado o professor fazer isso, e também é errado que as pessoas pensem que tudo que a gente tem,
ou que conseguiu por seu esforço, é porque alguém te deu a vantagem por ser mulher. Então, acho que às vezes são esses pequenos atos assim que incomodam. E também acho que é importante que se alguma coisa ruim acontece, porque eu tenho visto muitos casos, por exemplo, no meu país, de professores que praticam o abuso de poder com suas alunas. Acho que a gente tem que, o que falou a Liana, tentar fazer uma rede de apoio, porque a gente pode passar por isso e quando você não fala o que acontece, outras pessoas, outras meninas ficam vulneráveis e pode acontecer isso com elas. Então, é difícil falar, mas é bom falar mesmo, se acontecer alguma coisa na área. E não desmotivar por isso, não desmotivar por alguma coisa que acontece. Eu sei que às vezes pode ser complicado, pode ser difícil, mas sempre vai ter pessoas. Acho que é legal ter esse apoio entre meninas também e com pessoas de confiança. Antes de começar com a parte que seria mais legal, mais interessante, de como motivaríamos as meninas a participar mais no STEM, eu queria fazer uma pergunta para a Ana, que é a nossa única mãe hoje. Quais são os principais desafios levando o doutorado e a maternidade? E também, no final, nesta quarentena. Assim, eu acho que o principal desafio é tempo. Falta tempo para tudo, mas é muito doido isso, porque é relativo, porque sempre falta tempo. Mesmo se eu não tivesse filho, ia faltar tempo. Então, é um desafio e é um desafio a ser vencido, né? Então, desde que eu fiquei grávida, eu comecei a, assim, procurar apoio de cientistas que são mães, né? Então, eu entrei lá, comecei a seguir o Parenting Science, o Modern Science, e vi muitas histórias de sucesso, assim. Muitas dessas mães falam sempre em se reinventar, que elas ganham a habilidade de ser mais efetivas com o tempo. Eu sempre fiquei me perguntando, cara, será que eu vou ser capaz de ser assim? E o que eu tô vendo o Nuno tem 7 meses, né? Então eu tô há 3 meses tentando conciliar trabalho e a maternidade. O que eu tô vendo é que essa habilidade de se reinventar, de ser mais efetiva, ela não é uma coisa que vem automático, também não é uma coisa assim intrínseca de ser mãe, é uma coisa que é trabalho árduo e eu ainda tô me adaptando. Então, no primeiro mês, quando o Nuno fez 5 meses, eu fiquei totalmente aérea, não sabia se eu trabalhava, se eu cuidava de filho, se eu estava totalmente desorganizada. E aí, no segundo mês, eu consegui me organizar, eu e meu marido, a gente optou por ter uma pessoa ajudando em casa e eu trabalhar de casa. Aí, dessa forma, eu poderia assim, seguir com algumas crenças minhas, por exemplo, com a amamentação, com a introdução alimentar do jeito que eu queria. Então, para isso, eu precisava estar em casa. E aí, no terceiro mês, veio a quarentena e aí desorganizou tudo de vez. E, assim, agora, durante a quarentena, eu tô tendo, assim, que lidar com a minha ansiedade de querer produzir e, às vezes, não poder. E também de ter comigo que é não poder, tipo, eu tô com meu filho e às vezes eu tô com meu filho pensando no script que não tá dando certo e às vezes eu tô no meu script pensando que o meu filho tem que comer, mas é isso. A gente tem que se desdobrar e uma coisa que me ajuda é gostar do que eu faço, então não é um peso para mim
cuidar do meu filho, também não é um peso na hora que eu tenho que deixar ele com alguém para estudar. Eu gosto do que eu estou fazendo. E dizer que é muito importante a rede de apoio, ter o meu marido me apoiando, minha família e meus orientadores e até o programa de pós-graduação também apoiou, então ter esse apoio é muito importante. E é isso, acho que o maior desafio mesmo é tempo e para você se concentrar, né? Eu, assim, no primeiro mês que eu passei com ele tendo que estudar, eu ficava, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir me concentrar. Eu nunca mais vou conseguir me sentar e estudar, assim. Mas com o tempo a gente consegue. Vai conseguindo se adaptar a essa situação. E a maternidade na pós-graduação, eu vejo que ele é um tabu, na verdade. Quando eu fiquei grávida, as pessoas me olhavam, nossa, você está grávida. E isso me incomodou um pouco, assim, de ser tratado como um tabu. Mas eu acho que a gente é o jeito que a gente mesmo trata a situação. Então, eu, desde o começo, eu tive para mim que eu não ia tentar, né? Deixar de fazer nada porque eu sou uma mãe. Então, e eu agradeço muito a Liana por ela confiar assim, no meu trabalho e me dar abertura para eu conduzir as coisas do jeito que eu acho que vai ser melhor assim, para mim e para minha família. Então, eu fui a congresso grávida, eu defendi minha qualificação com 9 meses de gravidez. Então, assim, eu estou tentando lidar com a situação da melhor forma possível e da forma mais natural, que eu acho que tem que ser. Porque acho que a parte do tabu vem da gente também. Então, se a gente trata a coisa com normalidade, as pessoas vão começar a tratar com normalidade também. Porque é normal ser mãe com 30 anos. Então, porque seria um tabu, né? Só porque é na pós-graduação. Talvez, Ana, como vai ter gente da pós-graduação escutando, falar um pouco como foi o processo de licença, como que essa parte um pouco mais burocrática, porque acho que vai ter gente interessada em saber como é isso. Então, essa parte, pelo menos com o programa do sensoriamento remoto, foi totalmente descomplicada. Isso, eu agradeço muito a nossa coordenadora, a Ieda, a doutora Ieda, porque ela entende, ela foi mãe também na pós-graduação, então ela descomplicou totalmente as coisas para mim. A parte da licença, ela que é o coordenador que entra com o processo. Você só precisa enviar a certidão de nascimento quando seu filho nasce. É uma parte que é um pouco... que nós temos a licença, né? Mas nós não temos direitos trabalhistas, então nós não temos férias. Então, geralmente, as mulheres que trabalham, elas têm a licença de 4 meses, mas depois tiram férias e tem, talvez, direito à licença não remunerada. E aí vai até chegar aos 6 meses, né? Que é quando a criança começa a introdução alimentar. Nós não temos direito a esse prolongamento, né? Então, a gente conta com a flexibilização. E eu, assim, graças a Deus, eu tive essa flexibilização de poder trabalhar de casa para poder continuar amamentando, poder fazer as coisas do jeito que eu acreditava, que eram certas. E é isso, a licença são 4 meses, como é a lei, né, na brasileira. Durante a sua licença, você continua recebendo bolsa? Continua recebendo. Na verdade, a sua bolsa é prorrogada por 4 meses no final. Mas, assim, tem que ter apoio do programa. Eu não sei como é que são os outros programas do INPE. Pelo menos no SERI, o que a Ieda faz é trancar um período, né, de estudo. Porque, senão, seu período na pós-graduação no INPE não é prorrogado. Então, você, na verdade, teria que defender no mesmo tempo. Mas aí, como você tranca, aí você tem esse período a mais. Por isso que precisa da coordenadora, que é ela que tem que pedir esse trancamento. Era exatamente essa a minha dúvida. Então, ao invés de ter um período de
48 meses para defender o teu doutorado. Então, você tem 52 meses para defender. Só para confirmar, é isso mesmo? Eu não sei qual que é a realidade nos outros grupos, mas o pessoal do nosso grupo é bem aplicado em fazer filhos. Eu não sei como que é a realidade, ia ser legal saber se nos outros grupos... Isso é uma coisa que, né, foi começando a acabar a minha licença maternidade, eu comecei a ficar preocupada, né, de como é que eu iria fazer. E aí eu procurei o pessoal da APG lá do INPE, pedindo, assim, ajuda para a gente pelo menos ter uma salinha dentro do INPE para poder ou tirar leite, porque é uma coisa que a gente só pensa quando passa, né? Eu nunca antes de ser mãe falei, nossa, preciso de uma sala para tirar leite. Nunca me passou pela cabeça isso. Mas é uma coisa que vem, assim, está se tornando cada vez mais popular, tanto nas empresas quanto nas universidades e nos institutos, de ter um ambiente que é amigável para a criança, que eles falam, né? Que a mãe possa tirar leite, que a mãe possa armazenar o leite, que a mãe possa, que o bebê possa ser amamentado nessa salinha, que a mãe possa deixar o filho com alguma pessoa para ter alguma reunião ou alguma coisa assim. E aí eles estão me ajudando, estão sendo super solícitos quanto a isso. E a ideia também é a gente juntar, né, as mães do INPE, porque eu não sei, por exemplo, eu sei mais ou menos do série quantas mães são, mas mesmo assim não sei, né? Sei ali do grupinho, mas no INPE todo com certeza tem muito mais mães nessa mesma situação. Então seria muito legal se a gente se juntasse, assim, para pelo menos para nossa voz ganhar força, porque assim, o INPE, ele não, a maior parte dos servidores são mais idosos, e na pós-graduação não tem tantas mães assim, mas eu acho que é importante também. É uma coisa que pode ser tida como não essencial, principalmente no momento que a gente passa que o dinheiro é contado até para energia elétrica, mas assim, eu acho que é importante também a gente dar essas condições para as mães. Tem um outro aspecto que eu acho que a gente aqui no Brasil ainda não está muito avançado, mas, por exemplo, na Inglaterra existe a abertura, né, de verbas específicas para mulheres que acabaram de sair do período de maternidade, né, para dar um boost na carreira. Eu já vi alguma coisa em artigo científico eu acho que é como se fosse uma declaração embaixo do nome dos autores ali, falando a primeira autora estava em maternity leave nos últimos 6 meses. Então, assim, eu acho que, né, a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, a gente vê que essa questão do gênero, né, a gente vem conversando, um pouco mais balanceado, mas existem questões assim muito simples que a gente está começando a tratar agora, né? É o espaço dentro do ambiente de trabalho para ter esse tipo de apoio para quem tem filho, a verba para você que é pesquisador e ficou um tempo afastado, né? Muitas vezes as métricas são sempre números de artigo, então você tem a chance, né, de conseguir um pouco mais de apoio para a realização da sua pesquisa, né? De forma que essa decisão de ter mãe, ter pai também, né? No Brasil acho que a licença paternidade é 1 semana ou 15 dias, mas existem países que acima de 1 ano até tem essa possibilidade, né, de licença. Então, são coisas que estão começando a falar agora, né? Estão começando a surgir essas oportunidades, as pessoas estão começando a reconhecer, ver a necessidade de falar, sentir vontade mesmo de falar, olha que legal, né? Eu sou uma profissional, eu sou pesquisadora e eu tenho outros aspectos relacionados à minha vida que influenciam o meu trabalho e eu vou compartilhar com todo mundo isso, né? Então, é muito legal. Eu acho esse momento que a gente está vivendo é o começo de uma onda nova. E eu acho que se a gente fizer um trabalho muito legal, vai ser muito mais fácil para as pessoas que estão vindo aí com diferentes decisões, né, de momentos da vida pessoal. Queria destacar 3 pontos muito interessantes da fala da Ana e da Liana. O primeiro é a percepção do tempo, né? Obviamente eu não sou mãe e também não tenho filhos. Convivo com meu sobrinho, que é uma criança de 3 anos, e assim, a dedicação que a família precisa ter com a criança é muito dispendiosa de tempo. Então, sempre eu falo assim, gente, se aqui na minha casa tivesse 50 pessoas, as 50 pessoas iriam ficar ocupadas cuidando do meu sobrinho, fazendo alguma coisa, correndo atrás. E isso, assim, quando ele era mais criança, logo quando ele nasceu,
era muito pior, porque aí ele depende de tudo, né? Então eu fico imaginando assim que quando a mulher decide ser mãe, é uma decisão muito importante e que ela precisa, a partir daquele momento que ela decide, também dedicar, além de todas as coisas que ela faz para a criança, isso pode impactar nas outras coisas, tipo escrever o artigo, a dedicação que ela vai ter. Um aspecto seria esse do tempo, a outra que um exemplo bem formidável assim que foi dado da coordenadora do SERE, que a gente precisa cada vez mais mulheres trabalhando nessas posições de tomadoras de decisão para elas terem aquela experiência e decidirem em prol das outras mamães, enfim, de todas as mulheres. E o que a gente percebe normalmente é que a maioria das pessoas que tomam as decisões são homens e eles não têm generalizando, não tem essa percepção das peculiaridades de cada pessoa. E por fim, agora recente, em março, eu participei de um simpósio que foi no ITAS, primeiro simpósio de mulheres em STEM. E aí era um simpósio onde as pessoas poderiam ir apresentar projetos que fizessem com que mais mulheres participassem dessa área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E aí, no evento, as próprias organizadoras, depois, uma das lições aprendidas sobre o evento, é que era um evento voltado para o público das mulheres e que elas deixaram algumas coisas a desejar. Por exemplo, algumas mães, às vezes, não podem contar naquele momento específico com uma rede de apoio, possa ficar com o filho, ou companheiro não possa ficar com o filho, ou um amigo, uma avó da criança. E que a estrutura, normalmente, dos congressos também não permitem que a mãe leve as crianças. Então, que a partir daquele momento elas iam olhar para esse tipo de coisa. E assim, lá no evento tinha uma mãe, e aí elas rapidamente se adaptaram para que a criança fosse amparada, tivesse atenção e a mãe pudesse se dedicar mais ao evento. Mas, de qualquer maneira, o status quo da coisa é que a estrutura não é voltada para atender as mulheres que decidem ser mãe, enfim. E aí isso pode acabar prejudicando, sei lá, desmotivando a pessoa a falar assim, não vou participar desse congresso porque simplesmente não... talvez eu não tenha com quem deixar meu filho, eu não vou poder ir lá porque fico com medo de um chorinho atrapalhar as pessoas, ou, enfim, na hora de amamentar, as pessoas ficarem me olhando como se aquilo fosse a coisa mais estranha do mundo. E aí eu acho que pensar nesses detalhes, assim, que são muito importantes, tipo lá no INPE ter essa linha para amamentação, acho que são muito relevantes. Ítalo, uma das coisas que eu tinha medo quando eu engravidei é que as pessoas me tratassem diferente. Só porque eu, sei lá, me dessem vantagem, ou eu nunca gostei muito disso, de ser tratada diferente só porque eu me tornaria mãe, né? E aí eu fiquei pensando depois, para eu ser tratada igual, eu preciso ter as estruturas também a meu favor, né? Então, se eu não tenho uma sala de amamentação, eu tenho que trabalhar de casa. E aí eu não vou ser tratada igual porque eu trabalho de casa. Então, assim, eu tenho que ter uma estrutura por trás também para me ajudar a ser tratada igual também. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, assim, durante um tempo, assim, na minha gravidez, e foi o que me motivou também a tentar agilizar essa salinha de amamentação, uma salinha para mães, assim. Não está sendo muito fácil, by the way, mas seguimos tentando. Última pergunta, eu acho que vem a ser como a conclusão de tudo isso que conversamos, porque ela fala sobre quais meios podem ser utilizados para motivar a participação feminina no STEM. E nesse caso, eu acho que a gente já falou muito disso. Das coisas que eu consegui pegar das conversas que vocês fizeram foi, por exemplo, a importância de encontrar atores motivacionais e de inspiração que servam como exemplo para a gente, desde que a gente é criança, ou todo o percurso que a gente faz até se tornar uma pessoa profissional.
Então, muitos casos, no caso de vocês, eu vejo que vocês tiveram um entorno familiar que, de qualquer forma, eles te motivam para seguir o caminho do STEM, seja porque, por exemplo, os pais de vocês serão formados, ou, no caso, você conheceu professores que te inspiraram para continuar esse caminho. Então, acho que é das conclusões que eu tiro da conversação que a gente teve. E outra coisa que eu percebi é tentar, se pudermos, motivar aquelas meninas ou aquelas pessoas que querem desistir no caminho, encontrar meios para tentar motivar essas pessoas e continuar seguindo o caminho da ciência, no meu caso, da engenharia. Eu acho que é importante, eu gostaria muito de ver mais meninas na minha área. É bem importante isso que você falou, Jay, que eu fiquei pensando, né? Acho que na fala de todo mundo lembra de um professor querido, né, do ensino médio, do ensino fundamental, na graduação, né, na formação, na pós-graduação, que inspirou. E isso traz para a gente a responsabilidade, né, de tomar atitudes que sejam positivas, porque a gente sabe que isso pode causar impactos profundos nas vidas das pessoas, né, que a gente compartilha em algum momento da nossa jornada. Dentro da carreira de pesquisadora, assim, no ministério, né, na universidade eu acho que é diferente, que já tem essa parte de formação muito forte, a parte de contato com a sociedade, mas no Ministério não existem, né, uma coisa mais nova, tá? E até a valorização desse tipo de iniciativa, né? Então, eu acho que nos últimos 2 anos eu comecei, por ter sensibilidade, começar a perceber um pouco mais a importância dessa questão da formação, do incentivo. Fiz inúmeras palestras para todo tipo de público, né? Desde palestras que tinham junto alunos de colégios de ensino secundário, de graduação, professores, defesa civil, corpo de bombeiro. Com essas palestras, né, em escola, ensino médio, né, eu falei assim, nossa, né, lógico que é fácil, né, todo mundo tem um sobrinho e a gente já foi criança. A hora que a gente vai falar um pouco do nosso trabalho, é o que você falou, né, de tentar explicar para a mãe, é um baita desafio na linguagem. Então, eu acho que hoje, assim, existe essa necessidade, eu acho que a maioria dos pesquisadores, né, está sentindo que um pouco mais essa vontade de falar para outro público que não seja simplesmente de pesquisadores. E isso, né, com as redes sociais, ajuda muito, né, a você ter crianças, adolescentes, o pessoal na faculdade. Eu acho que era um pouco como você, Jay, na escola também, era um pouco dispersa e estava muito interessada em brincar, né? Então, assim, é realmente com o tempo. Eu acho que é do amadurecimento de cada um, que você vai encontrando o que você gosta, descobrindo o que você gosta e é bom, né? Às vezes a gente gosta muito de alguma coisa, mas a gente realmente não é bom. A gente tem que aceitar isso. Não pode ser um motivo para você não o fazer, né? Simplesmente você vai descobrindo outras qualidades em você. Então, essa parte de formação, divulgação, palestra para não acadêmicos, tem ganhado importância. Em um dos projetos de pesquisa que a gente tem, um projeto que eu lidero, a gente conseguiu trazer essa temática, que é de queimadas, incêndios florestais, para dentro da escola. Uma disciplina eletiva chamada Fogo. E agora a gente está desenvolvendo todo um material educacional associado a isso. Então, a gente está fazendo, né, a descrição mais detalhada do que é essa disciplina. Não existe material, por exemplo, ciência demora muito para chegar na sociedade, né? Então, a gente fala assim, incêndios florestais, queimadas, né? As pessoas têm uma breve ideia, mas se você, a partir daí, pede para um professor, né, que a gente sabe de todos os desafios que já tem, né, ainda mais no ensino público, para passar esse tipo de mensagem, para trabalhar essa temática com os alunos, eu imagino que é pedir demais, né? Então, essa semana a gente começou, né, juntando a Aninha, um grupo de outros alunos, para a gente começar a montar esse material, escrever e ajudar a preparar para divulgar a informação. E essas disciplinas, elas trabalham com metodologias científicas, né? Então, eu acho que quanto antes a gente dá oportunidade, né? Um pouco, alguém falou, né, do desenho do mundo de Beckmann, quando você é criança, você fala, nossa, eu quero ser assim, você ter contato com metodologias científicas. Eu não tive essa parte
no ensino médio, fui começar a ter algum contato com ciência foi na universidade. Quanto antes a gente traz isso, eu acho que maior o estímulo para que as pessoas entenderem a importância da ciência, se encantarem com a ciência, valorizarem a ciência e até cogitarem, né? Talvez ser pesquisador um dia. Então, eu acho que é uma realidade nova, é uma tarefa a mais dentro de tudo que o pesquisador tem que fazer. Não é valorizado, eu nem sei se no Lattes tem algum lugar que um dia eu vou poder colocar que eu gastei meses e meses preparando esse tipo de material, mas não importa, né? No fundo, pelo menos como servidora pública, eu tenho a consciência, né, de estar contribuindo para uma coisa que eu acredito que é importante para a sociedade. E imagino que nas áreas de engenharia o desafio é, se não tão grande, ainda maior, porque ainda trabalha com toda a complexidade, a necessidade que a matemática, né, em si traz. Então, para os professores conseguirem vencer essas barreiras, né, e trabalhar essas temáticas com os alunos, a gente requer profissionais que sejam muito apaixonados por aquilo que eles fazem, né, como educadores realmente. E a gente, dentro das nossas capacidades, acho que esse é até um dos objetivos do Clube Design, né, quando você traz os alunos para trabalhar junto com a pós-graduação, sentirem um pouco o que esse mundo da ciência, vamos fazer um experimento, vamos desenvolver, né, um sensor, tem um desafio pela frente, isso tudo é muito enriquecedor. E eu acho que essa iniciativa do Clube Design é incrível nesse aspecto. E o que a gente conseguir pensar, né, como esse podcast que vocês estão fazendo, de deixar um legado, de deixar registro que em outros momentos as pessoas possam se interessar, ir atrás e ter um material para se apoiar, é imprescindível. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho também que a gente, como pesquisador, também teve a oportunidade de chegar até aqui e fazer muitas coisas profissionalmente no caminho que teve. Então, eu acho que nós temos a responsabilidade de passar e tentar construir um ambiente tanto não somente para as meninas, sino, por exemplo, para pessoas que não têm acesso à ciência, possam ter esse acesso e possam fazer um mundo mais sustentável, porque no final, tudo que nós fazemos como pesquisadores, tudo isso afeta a sociedade em geral. Então, acho que é uma grande responsabilidade isso, que a gente, assim, você não queira ser professor, mas eu acho que de qualquer forma, o que você faz como pesquisador, como cientista, isso toca de alguma forma a sociedade. Então, tem responsabilidade tanto de fazer bem seu trabalho, como também de divulgar. Então, acho que isso é importante. Eu acho que é importante também incentivar toda a estrutura por trás do que é necessário para as mulheres se sentirem iguais nesse meio também. Então, no meu caso, eu sempre puxo sardinha para a maternidade, né? Então, se para as mães, pessoas que querem ser mães também terem a possibilidade de fazer pós-graduação ou serem pesquisadoras, é importante que tenha essa estrutura por trás, de infraestrutura mesmo, de apoio emocional. Eu acho bastante importante. Eu queria fazer um comentário. Além de, claro, toda forma de redução de desigualdade, eu acho que é vantajosa, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, também em coerência com a ciência, porque quando você reduz a desigualdade, você aumenta a oportunidade de várias diversidades. Então, isso possibilita alcançar novas respostas para os desafios que vem a ciência, né? Isso é importante tanto para o indivíduo, para ter a consciência do que ele existe, para ter a consciência da sua individualidade, quanto para a sociedade, para entender o meio que ela vive, para entender quais são os futuros passos que podem estar seguindo no futuro, né? E eu acho que, como todos aqui, a gente vê a importância disso, não é esforço gasto em vão, porque a gente acho que é responsabilidade realmente de todo mundo mesmo permitir que seja mais aberto esse meio científico, né? Que muitas vezes a pessoa pode não ser impactada por falta de oportunidades, né? Então a pessoa cresce ali sem saber desse ambiente, sem saber da possibilidade que ela pode ser, né? E isso eu acho muito, muito problemático
até como nação nossa. Então, esses eventos educativos eu acho muito importante no contexto que a gente tem desigual, principalmente no Brasil, né, no cenário mundial. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo aí, achei bem legal a experiência que foi trazida de cada um aqui e encontrar algumas consistências com cada um, vendo igualdades, diversidades também, como que soluciona desafios diferentes também. Isso foi bem legal. Isso vai ser muito bom para até os espectadores que a gente quer alcançar também. Muito obrigado a todo mundo aí. Foi muito bom. Pegando um pouco o gancho no que o Felipe falou, tem um artigo agora bem recente, que foi publicado em 2020, que trata um pouco sobre a diversidade em equipes de pesquisa e desenvolvimento. E aí, nesse artigo, eles chegaram na conclusão de que equipes que têm mais diversidade, elas conseguem aumentar a eficiência na hora de chegar numa solução inovadora. Então, eu acho que apostar nessa causa da diversidade e trazer várias experiências de pessoas diferentes para dentro do grupo é bem relevante para justamente você encontrar soluções melhores e que, enfim, você veja mais diversidade assim nos seus colegas de trabalho. E também eu concordo muito com a fala da Liane e da Ana referente a você ter exemplos e esses exemplos eles servirem realmente para as pessoas se motivarem a seguir numa área de STEM. Eu vejo assim o caso do Cube Design, agora não somente do lado feminino, mas de maneira geral, a gente teve 2 edições já realizadas e algumas pessoas que participaram da primeira edição do Cube Design só para assistir a competição, eles voltaram na segunda edição como competidor. Eu acho que ali a gente realiza um pouco da nossa missão de saber que a gente fez a divulgação da área espacial e as pessoas se interessaram em participar e virem com suas equipes. Além disso, eu acho que é uma vontade cada vez maior do Cube Design ver essa diversidade nas equipes. Eu acho que os organizadores, eles estão pensando em maneiras de aperfeiçoar essa forma de atrair, de acontecer essa diversidade, inclusive em relação à quantidade de mulheres, mas eu acho que a gente sofre um pouco também o histórico do que acontece nas turmas de engenharia. Por exemplo, nas categorias que são voltadas para as crianças, a gente vê uma equidade maior em termos de número de participantes do sexo masculino e número de participantes do sexo feminino. À medida que o nível vai subindo, em termos de graduação, por exemplo, a gente vê essa desigualdade, essa diferença bem brusca em termos do número de participantes do sexo masculino e número de participantes do sexo feminino. E aí a grande pergunta é, onde acontece esse desvio, né? E aquelas meninas lá do ensino fundamental, elas têm essa vontade de participar e tudo mais, e mais adiante a gente vê uma diferença muito grande no número de participantes. Eu acho que uma das ferramentas para que essa diferença futuramente a gente não veja tanto é realmente trabalhar com palestras, exemplos, esse simpósio que foi realizado no ITA de mulheres em STEM para pensar no tipo de política e no tipo de pensamento que a sociedade precisa passar a ter para que mais mulheres participem. E além disso, só para finalizar minha fala, eu acho que o Cube Design ele também se preocupa muito com a barreira social. É uma vontade nossa que não seja um impeditivo a questão financeira para as pessoas participarem. A nossa ideia é que as pessoas se aproximem mais da área espacial. Então, o que a gente tenta fazer, seguir as melhores práticas e tudo mais, é realmente fazer com que as pessoas elas não precisem gastar tanto para participar do evento. Então, eu acho que a questão social também é uma barreira que afasta as pessoas da área de STEM e se você extrapolar um pouco isso, afasta mais ainda as mulheres e as meninas que não têm tantas condições. Obrigado, meninas, por sua participação. Agradecemos de verdade todas as suas experiências e vai ser muito útil, acho que para as pessoas que estão nos ouvindo.
Eu gostaria de perguntar qual recomendação ou qual indicação faria de algo assim breve que gostaria que as pessoas viessem ou escutassem. Bom, Eu acho que nesse momento, né, bom, é mais uma reflexão, né? Acho que a pesquisa no Brasil, os cientistas, os universitários, os professores, né, eu acho que sofreram muitas críticas nos últimos anos, mas com essa crise, né, em relação ao coronavírus, eu sinto assim que as pessoas, que a sociedade de uma forma geral relembraram a importância da ciência, a importância da universidade, a importância do bem público, que é o que pertence a todos nós, né? A pesquisa, o ensino, o sistema de saúde, que em outros países não tem. Então, às vezes, as pessoas se esquecem, né, de como a ciência impacta a gente, só vai se lembrar, né, numa hora que tem uma crise, mas a ciência é a construção do conhecimento, e ela é longa, árdua, e a gente investe pouquíssimo recurso financeiro, né, como nação nisso. É mais um alerta que talvez as pessoas que... Não um alerta, né? Mas uma coisa que eu imagino que vai tocar muitas das crianças que estão em casa, sem entender por que estão em casa, dos jovens que gostariam de estar ou na rua ou na escola com seus colegas, mas não podem por causa da situação. E fala assim, mas como que a gente pode resolver esse problema, né? O que precisa para isso? E a resposta sempre é investimento em pesquisa. Então, talvez um fruto que a gente venha a colher de toda essa situação que o país, o mundo todo está enfrentando, é a retomada Não é retomada, porque eu acho que a ciência nunca foi muito valorizada, né, em nenhum lugar, mas pelo menos vai ganhar um pouco mais de força devido a esse contexto. Eu acho que o que a Eliana falou já está... Eu sempre segui o Parenting Science, eu acho que tem muita coisa interessante lá. E de lá eu vi que existem uns chats assim, com mães de todo... Eles reúnem grupos de 5 mães do mundo inteiro e fazem uns chats. Assim. E aí eu participei de um chat desse e é muito interessante para a gente ver realidades também de outros países. E aí vem também muito do que a Eliana falou, da gente dar valor ao que a gente tem, que a gente tem opções aqui no Brasil. Por exemplo, temos a creche pública. Em muitos lugares não existem creches públicas, então as pessoas realmente, assim, a bolsa vai toda para pagar a creche para a criança. Então, é legal a gente ver realidades, ideias, muitas mães dão ideias de como superar, como se adaptar melhor. E é uma rede de apoio também, assim, de pessoas que estão passando pela mesma situação que você, né? Esse aí é o Mother in Science. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de participar do podcast. Quando eu vi o primeiro, eu fiquei muito entusiasmado e achei que foi uma ideia excelente para a divulgação do próprio Cube Design, da área espacial no Brasil. Então, eu me sinto muito agradecido de ter podido participar desse segundo episódio. E como indicação, a minha indicação vai ser mais visual do que qualquer outro tipo de coisa. Mas eu não sei se os nossos ouvintes eles conhecem a Tata Werneck, que é uma humorista, e ela é bem militante na causa feminina, e ela sempre coloca alguns exemplos da vida dela, assim, que ela sempre que ela fazia bagunça, junto com os outros meninos da sala, os meninos saíam ilesos e ela era expulsa, ela recebia advertência, porque as escolas consideravam aquele comportamento inadequado, e ela depois começou a se questionar por que os meninos saíam como os bonzões e ela saía como a culpada. E aí ela levou isso para a vida dela, leva para a profissão, de que as mulheres, quando elas se impõem, elas sempre são tidas como loucas, estressadas, e os homens são tidos como os bons assim, da vez. Em meio a esse isolamento, eu acho que ter um momento de descontração é muito, muito importante. Então fica a dica para vocês assistirem os vídeos da Tata Werneck. Procura no YouTube Tata Werneck e se deliciem com os vídeos que vocês vão encontrar, deem bastante risadas. E se vocês puderem procurar também o trechinho que ela fala sobre o poder feminino, foi no Altas Horas que ela falou sobre isso e é bem interessante também. Então a minha dica é assista Tata Werneck
pela militância e pela oportunidade de você desligar um pouco do mundo e dar boas risadas. Bom, obrigada pela oportunidade de participar. E a dica que eu daria é de um filme que chama Estrelas Além do Tempo, que é de uma equipe de cientistas da NASA, formado por mulheres afro-americanas. E o filme é bem interessante e vale a pena ver. E é isso, obrigada. Gostaria de agradecer a todos a oportunidade de participar, é sempre muito enriquecedor. Agradecer também a todo mundo pela fala. E a indicação que eu tenho é de um livro. O livro se chama No Teto do Mundo e ele narra algumas expedições do Rodrigo Raineri ao topo do Monte Everest. E nele ele descreve uma série de coisas e de dificuldades que ele passou. Principalmente porque boa parte dessa expedição ela é solitária. Eu acho que talvez isso tenha um pouco de relação com o que a gente está vivendo agora em épocas de coronavírus. Muitas pessoas estão sozinhas, onde a gente está encontrando dificuldade, mas não só agora, em todos os âmbitos da vida, assim. Então, também aquelas pessoas, aquelas mulheres que se sentem sozinhas no mercado de trabalho ou se sentem sozinhas em casa por não poderem ter esse convívio social, ele fala disso numa escala muito absurda, que é o montanhismo, que é a escala maior montanha do mundo, e de às vezes a gente ter medo de si mesmo, medo de encarar o medo e o medo de continuar em meio a situações adversas. Então, é um livro que mudou a minha vida, principalmente depois que eu entrei no INPE. Então, recomendo muito. Eu tenho uma indicação muito legal, na verdade, é de um podcast também, que é do Mamilos. Eles fizeram um especial de 4 episódios que chama Algoritmo G. Que fala sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres nesse ambiente de exatas, né? E o primeiro episódio é muito legal, que chama Mulher Não é Boa em Exatas. Então faz uma reflexão muito legal de todo esse estigma que tem trazido aí sobre mulheres no campo das exatas, né? Uma análise bem racional assim e bem respeitosa e expressiva. É bem legal. Eu gostaria de indicar a série Cosmos, das últimas séries que eu estava assistindo, e precisamente essa série é produzida por uma mulher. Ela é a Androgen, que ela também trabalhou com Carl Sagan, antes de ficar viúva dele, trabalhou nesse projeto, e o atual Cosmos que vocês veem hoje é produzido por ela. Então, eu gostaria de fazer essa indicação. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos, bom final de semana. Obrigada pelo espaço também para falar e pelo convite, Liana, Jenny, Tânia. Adorei estar aqui. Ah, que legal. O prazer foi nosso, eu acho. Prazer mesmo. Agradecer aos nossos ouvintes. Vou convidá-los a que leiam a descrição do podcast desse episódio. Aí vocês vão encontrar tanto o nosso e-mail de contato, onde podem nos enviar as perguntas ou sugestões que vocês tenham sobre os temas que temos abordado até hoje, que são pouquíssimos, para também convidá-los a que nos sigam nas redes sociais. As redes sociais, as pessoas podem encontrar a gente como @cubedesign.imp. Nosso Facebook, o nosso Instagram. E lá você vai encontrar os links para as outras redes, tipo para esse podcast, para o nosso canal no YouTube, o nosso e-mail, o nosso site. Lá vocês vão encontrar todos os links. Também não esqueçam de compartilhar esse podcast. Toda divulgação é bem-vinda, e se vocês puderem ajudar-nos a que as pessoas que nos ouçam e compartilhem nosso podcast. Obrigada.